Quem vai abrir os trabalhos é o Luiz Carlos Magalhães. Ele vai falar do tema Carnaval de Rua, o entrudo, sociedades carnavalescas, carnaval popular, blocos, cordões, Zé Pereiras em curso. Luiz Carlos Magalhães tem 20 minutinhos para falar desse tema. Por 20 minutos é complicado falar de tanta coisa, né? Eu me lembro quando Ari Vasconcelos, né? Se você tiver 4 dias para falar da música brasileira, não vai ter problema nenhum. Mas se tiver só 1 minuto, diga Pixinguinha. E assim eu faço com o carnaval de rua, né? Se eu tivesse, de fato, me desse aqui 2 horas, não teria problema nenhum. Mas como eu só tenho tão pouco tempo, eu digo cordão da bola preta, né? Então essa é a homenagem inicial que eu faço aqui a essa casa. Me sinto em casa aqui, Pedro sabe disso. Me sinto tão em casa aqui como lá em cima, na boleia do caminhão no dia do carnaval, né? Mas eu queria fazer uma preliminar, né, para falar de carnaval de rua, porque eu acho que tem dois pontos fundamentais na questão do carnaval de rua, né? Primeiro é a música de carnaval, né? Segundo é a decoração da cidade, né? São 2 questões com as quais nós nos deparamos hoje, que a música de carnaval hoje praticamente é só o samba enredo, e a decoração de rua quase que não existe mais, né? A decoração de rua, assim como a fantasia é tão importante para o folião, a decoração é a fantasia da cidade, né? E foi muito importante isso no passado. Eu me lembro que eu não ficava um único carnaval sem levar minha mãe para ver a ornamentação, né? Ficou bonito ou não ficou? Isso era uma marca do carnaval que infelizmente acabou. E é muito importante a ornamentação da cidade, porque foram cenógrafos que participaram disso, cenógrafos que depois foram para as escolas de samba também. Tem tudo a ver até com o que há de mais forte no carnaval hoje, que são as escolas de samba, né? E a questão da música de carnaval, né? Por exemplo, eu não consigo imaginar um carnaval sem música de carnaval. Não consigo, mas houve carnaval já sem música de carnaval. Se nós entendemos o intrudo era uma grande brincadeira de carnaval, que não havia música, né? Mesmo as grandes sociedades, quando começaram, os bailes eram um som de áreas de ópera. Não tinha música, isso no meio do século XIX, só no final do século XIX que a Chiquinha Gonzaga vai compor lá o Abre Alas, que é tida como a primeira música feita especificamente para o carnaval. O Abre Alas, que eu quero passar, eu sou da lira, não posso pegar. Mas então ficou um período muito grande sem carnaval, né? Então eu quero enfatizar essa questão de como é importante esses 2 elementos, né? Bom, a questão do carnaval de rua, né? Hoje, as novas gerações, a nossa geração mesmo, imagina que isso já estava pronto, né? Como surgiram os cordões, como surgiram os blocos de rua, né? A história que a gente tem dos autores, principalmente o meu autor preferido nisso, que é o Felipe Ferreira, que eu recomendo aqui, o livro Inventando Carnavais, né? Ele aborda a questão, primeiramente, do intrudo. O intrudo, como disse, é uma brincadeira que veio da Europa, os portugueses trouxeram, a controvérsia da data, mas o que importa é que era uma maneira de brincar o carnaval, era um conjunto de brincadeiras, de jogar líquidos uns nos outros. Tinha um tipo de intrudo que se passava nas casas de famílias, que era um intrudo mais leve, brincadeiras mais leves, mas tinha as brincadeiras de rua, que eram brincadeiras pesadas, né? Tanto a imprensa, como o próprio Estado, e como até os representantes da elite carioca, combateram muito o intrudo, através de decretos, e nunca conseguiam acabar com essa forma que o povo adotou como sua para brincar o carnaval, né? Sem música. Lá no meados do século XIX,
qual era o panorama da sociedade carioca, né? Ainda a influência, vamos dizer, americana que nós vemos hoje nos nossos dias, é uma influência que vem ali dos períodos de guerra, a Primeira e Segunda Guerra, né? Naquele período, da metade do século XIX, nós tínhamos uma força econômica muito forte da Inglaterra, mas a presença cultural muito forte era da França. E foram justamente esses carnavais franceses que foram transpostos aqui para o Rio de Janeiro, por essa elite, para tentar combater esse carnaval mais grosseiro, o carnaval do povo carioca. E eu gosto muito de usar uma palavra que vem lá da física, que é a determinante, né? Quer dizer, são duas forças que disputam entre si e sai uma determinante. Quer dizer, dessa convivência, houve um momento que houve uma convivência das grandes sociedades com o carnaval de rua. Então, tanto a elite passou, de uma certa forma, a brincar da forma como o povo brincava, como o povo também passou a admirar aquela forma de brincar o carnaval, que era o carnaval das sociedades, que era o carnaval bonito, né? Não desse confronto, mas dessa convivência, surgiram outras formas de brincar o carnaval, né? Que era os blocos de sujo, que eram os cordões, e até que surgem os ranchos. Os ranchos, que é uma influência baiana, que veio lá ali junto com a diáspora baiana, com as tias baianas que vieram para cá, em que a mais famosa que nós conhecemos é a tia Seata, mas que tem um elemento que é feito pouco justiça, que é Hilário Jovino. Hilário Jovino foi um homem que, baiano, não era exatamente baiano, mas tendo vivido na Bahia, veio para cá nesse período, e ele transforma o seu rancho, que era uma manifestação cultural do ciclo natalino, o rancho dele passa, em vez de sair no Natal, passa a sair no Carnaval. Então há alguns autores que entendem que ele dá o primeiro passo na formação das escolas de samba, porque é uma manifestação no Carnaval, em forma processional, com música própria, com porta-estandarte, muitas características que as escolas de samba herdaram. Então, os ranchos vão ser muito importantes, né, no desenvolvimento do Carnaval, né? E fora isso, você tem ali as manifestações de rua também, como os Zé Pereiras, como os próprios cordões, que eram formas mais de brincadeira, né, mais soltas de brincar o Carnaval, até que surge ali no final da década de 20, ali durante a década de 20, antes, em 16, ali era o apogeu dessa hegemonia baiana na Praça 11, que era o grande palco do Carnaval popular, era na Praça 11, lá no centro da cidade, antes na Rua do Ouvidor e depois na Avenida Central, que depois virou Presidente a Rio Branco, tinha o carnaval chamado Grande Carnaval, que eram os cursos, as grandes sociedades, e aqui na Praça 11 você tinha que era chamado de pequenos carnavais, que eram os blocos de sujo, depois vieram as escolas de samba, os cordões também. Ali, em 1916, nós não podemos esquecer que na casa da tia Seata é gravado o primeiro samba, pelo telefone, cuja é atribuída ao Donda. E não foi uma música feita para o Carnaval, mas estourou no Carnaval de 17. Foi composta em 16, gravada no final de 16, e estourou no Carnaval de 17 e tomou conta da cidade, né? Mas era um tipo de samba amachichado, para se dançar em roda, né? Ou em par, e ao som de instrumentos de corda, ao som de prato e faca. Era um tipo de samba que reinava na cidade então. Até que vai chegar a década de 20, mais para a segunda metade da década de 20, que nós vamos ver formadas a primeira geração de blocos, né? Que é o Deixa Falar, do Estácio. Nós tínhamos lá, nessa mesma época, o Arengueiros da Mangueira, o Baianeiro de Oswaldo Cruz, um dando origem à Mangueira, o outro dando origem à Portela, e outros blocos mais, né? Aqui na região do Santo Cristo também tinha o Fala Meu Louro. Essa eu considero, é uma classificação que eu faço, não está em livro, mas só para ser didático aqui, seria a primeira geração de blocos, que adota uma forma
de como a marca aqui trazida pelos bambas do Estácio, principalmente através do PID, que inventa o surdo e dá o toque marcial à música. Então, com isso, é inventado ali no Estácio o samba de sambar. Ao contrário do samba amachichado da Praça 11, é inventado no Estácio o samba de sambar, que propicia que esses grupamentos carnavalescos cantem e dancem andando para frente, tá certo? Que vai dar origem às escolas de samba. Mas nesse momento ainda era um grupamento carnavalesco, né? Mais adiante, então, nós vamos ver a formação do que eu chamo de a segunda geração de blocos, que aí sim, o Cacique, o Bafo, o Boêmio de Irajá, enfim, uma série de blocos aí, chamado blocos de embalo. Isso tudo, o Bola Preta já existe, eu vou deixar para o Pedro falar, mas o Bola Preta já está aí pela cidade, marcando sua presença, né? Mas esses blocos, eles representam um momento muito importante do carnaval de rua, talvez o apogeu do carnaval de rua do centro da cidade, né? Por quê? Porque são blocos que eles têm a música própria, eles independem da música de carnaval, da música das gravações, né? Eles cada um tem a sua música própria e incendeiam a cidade. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu vi uma música de morro ir para uma parada de sucesso, foi num programa chamado Músicas da Passarela, que tinha na Rádio Tamoio, que foi um samba do Bafo da Onça, chamado Amor, Amor, Amor. Não sei se Pedro lembra isso. Então era um programa da Rádio Tamoio, que a garotada ouvia, cada música era uma cor, era uma música estrangeira, uma brasileira, e apareceu o Oswaldo Nunes cantando, que era um malandro que desejava se transformar no chefe de família, não é isso? E foi um grande sucesso. Depois vieram os sambas do Cacique, os sambas do Bafo mesmo, os sambas do Boêmio, e a cidade foi tomada por esse grande momento do carnaval de rua, que foram os blocos, né? É difícil, ainda não tem uma literatura que pegue isso precisamente. Eu quero dar o meu depoimento pessoal, eu vivi bem essa época. Eu acho que aí vem a televisão, né? Eu tenho assim uma certa impaciência, e sempre que há alguma coisa que não exatamente ruim, mas que muda para uma maneira pouco positiva, eu penso assim, o que a televisão tem com isso, né? Então eu via bem ali os meus amigos que frequentavam Rio Branco, saíam do Bafo, do Cacique, de repente começaram a ficar em casa para ver a Mangueira, para ver a Portela. A televisão mostrando o desfile, e no meu entendimento, tirou muito o público da rua. Foi numa época que as escolas de samba surgiram com grande vigor, os sambas enredo faziam muito sucesso, e eu até escrevi uma crônica chamada O Dia que o Carnaval Acabou, porque a minha turma se reunia ali no Bar Simpatia, ali na Rio Branco, e o carnaval ia enfraquecendo, não lembra disso, né, Pedro? Até o dia que o Simpatia não abriu no carnaval. Aí eu falei, pô, morreu o carnaval. Para mim foi uma tristeza muito grande. Tá, como é que eu estou de tempo aí? Bom, então isso durou muito tempo, esse momento de que os blocos de rua preponderavam. A cidade ficava no carnaval, uma festa imensa de descontração, de brincadeira de rua, paralelamente ao desfile das escolas de samba, e era com esse ponto importante que é o da música de carnaval, né? O fato de cada bloco ter sua música de carnaval era muito importante. A cada ano tinha música nova. A cidade era tomada por isso, né? Eu entendo que a partir do momento do samba, acho que Festa para o Rei Negro, do samba do Zuzuca, que também tomou conta do Brasil inteiro, a partir do momento que os sambas enredo foram gravados, a partir de 68, isso enfraqueceu muito os blocos de rua, até que chega na década de 80, nós vemos as primeiras sementes
de tudo isso que nós estamos assistindo hoje, que é o renascimento do Carnaval de Rua, né? Há uma explicação, vinda principalmente mais dessa turma desses blocos famosos da Zona Sul, que é o Simpatia Quase Amor, do Sovaco do Cristo, do Bloco de Segunda, do Imprensa que eu Gamo. A explicação que eles dão, o entendimento deles, é que isso tem origem lá no começo dos anos 80, com a campanha das diretas já, do Comitê Tancredo Neves, com a emenda Dante de Oliveira das eleições diretas, e que como essa emenda foi rejeitada, houve uma frustração muito grande desse grande contingente de militantes políticos da Zona Sul do Rio de Janeiro, que eram muito ligados ao Carnaval e que se manifestavam muito através de baterias, de instrumentos musicais. Aí chegou um momento que vão fazer com isso. E aí é fundado o primeiro deles, que é os dois primeiros que dão origem a isso tudo, que é o Bloco de Barros, que é do filho do Nelson Rodrigues, e o Simpatia Quase Amor. E a partir daí, você vê uma sucessão de blocos sendo fundados quase a cada ano. O Sovaco do Cristo, o Bloco de Segunda, Imprensa que eu Gamo. Essa é uma explicação que eles dão. Eu acrescentaria nisso, né? Eu morava fora do Rio na época e eu via o sucesso que fazia não só a Bola Preta, como a Banda de Ipanema. Olha, a Banda de Ipanema, eu me lembro que eu morava nessa época em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, depois um período também morei em São Paulo, e quando no Jornal Nacional você via a Banda de Ipanema, aquelas pessoas do interior iam ao delírio. Eu sabia o que era exatamente aquilo, né? A imagem que eles tinham, que as mulheres eram nuas, que era uma devassidão. A gente sabe quem é daqui do Rio de Janeiro, sabe que não é nada disso. Mas no imaginário do pessoal do interior, o cordão, a Banda de Ipanema assumia proporções que nós não conseguimos imaginar. E nesses lugares surgiam bandas também. Eu acho que a Banda de Ipanema foi responsável pelo surgimento de inúmeras bandas do Rio de Janeiro que foram para a rua. É claro que há uma diferença entre o bloco e a banda, mas o que tem em comum é que foram para a rua. E cada ano, numa progressão geométrica, esses blocos iam surgindo, a ponto de hoje nós temos três associações diferentes, a ponto de o bairro da Laranjeiras ficar intransitável quase, de tanto bloco. É o lugar que mais nasce bloco no Rio de Janeiro, é no bairro das Laranjeiras, ali no Cosme Velho Laranjeiras. E o carnaval hoje de rua assume proporções que nós não sabemos onde isso vai parar. Será que isso vai parar? Será que o Estado vai dar conta disso, de organizar isso? Porque tem uma questão fundamental aí, que é o resto da população que mora, a população que mora na cidade, que nem sempre gosta do carnaval. É uma questão complicada. A questão do xixi é interessantíssimo, que como eu falei aqui das grandes sociedades, isso lá na metade do século XIX, terminou aí. É só uma curiosidade, né? Que a cidade do Rio de Janeiro, ela era circunscrita à Praça 15 e à Rua da Vala, ali onde é a Uruguaiana. Tinha ali o Morro do Castelo, o Morro de Santo Antônio, lá o Morro da Conceição e o Morro de São Bento. Era quase que um quadrilátero. E as ruas da cidade disputavam as grandes sociedades para que fossem brincar o carnaval nas suas ruas. Até os moradores alugavam as sacadas, alugavam janelas para que as pessoas vissem. Isso num tempo que não tinha asfalto. E aonde que esse pessoal fazia xixi? Entendeu? Fazia xixi na terra, as coisas eram de terra. E é interessante isso para confrontar com hoje, né? Hoje muitas ruas não querem que os blocos passem nas ruas justamente por causa dessa questão difícil de resolver, porque o banheiro químico não acompanha o bloco, né? Mas esse é um panorama geral, desse grande momento que foi esse embate inicial do carnaval da elite com o carnaval popular, dando surgimento a essas novas formas de brincar o carnaval, até o surgimento dos blocos e até essa explosão do carnaval de hoje.
obrigado, Luiz Carlos. É interessante notar como essa questão do carnaval de rua passa pela conquista do espaço público, como sempre ao longo da história o povo tem a necessidade de conquistar o espaço público. E a partir do que o Luiz Carlos levantou, é interessante notar o movimento contemporâneo. Há um movimento muito zona sul dos blocos. A gente precisa também fomentar o movimento subúrbio, os coretos e tudo mais. Há uma zona sulificação, por mais que seja a alegria da zona sul, a escola dos blocos, mas eu também acho que nós temos que fomentar os blocos subúrbio, e muitas vezes eles não são fomentados ainda como deveriam pelo poder público. Foi por esse pedaço, mas aqui eu destaquei alguns lugares da cidade, por exemplo, a Rua João Ribeiro em Pilares. Não, sem dúvida existe. Madureira, mas não existe hoje, é muito o poder mas público não fomenta. houve um momento que essas ruas, o Carnaval de Madureira, o Carnaval, enfim, da Leopoldina, carnavais independentes. Claro que tinha o bonde, que também foi um grande alimentador do carnaval de rua, né? Uma coisa é você pegar um táxi ou pegar um ônibus, outra coisa é você entrar no bonde, que já é carnaval desde o lugar onde você pega até aqui. O carnaval foi um grande elemento fomentador do carnaval de rua e que, enfim, o progresso... A imagem do coreto. O coreto é o carnaval, sabe? As praças são carnaval, e eu acho que isso precisa ser fomentado pelo poder público. O Sérgio Cabral disse, eu juro que eu vou encerrar. O Sérgio Cabral diz o seguinte, que ele ia para o carnaval Quintino, e lá o rapaz do carnaval, o narrador do carnaval de Quintino dizia que era o maior carnaval do subúrbio. E ele entendia que era o maior carnaval do mundo, né? Se era o maior carnaval do subúrbio, era o maior carnaval do Brasil. Se era o maior carnaval do Brasil, era o maior carnaval do mundo. Então ele se orgulhava muito, ele que morava em Cavalcante, de participar do carnaval de Quintino, que era o maior carnaval do mundo.